Esse é um espaço para que possamos juntas nos tornar mais parecidas com Jesus e ser quem Ele nos chamou para ser. Então pega seu cafezinho e vamos papear. Sejam bem-vindos ao nosso 13º episódio do Café com Perda. Meus amores, mais uma vez, estou aqui muito feliz de estar com vocês. Mais uma semana. Eu espero que vocês estejam bem, fluindo naquilo que Deus tem para vocês. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês sempre me pedem também para falar um pouquinho mais. Eu gosto muito de trazer conteúdos que eu falo de maneira mais rápida nas redes sociais, mas aqui eu consigo dar uma aprofundada. E esse tema é um deles que vocês me pedem bastante para falar um pouco mais, porque eu entendo que aquilo que eu falo nas redes sociais, vídeos mais rápidos, não é suficiente para a gente entender o tema por completo, não é mesmo? Então, hoje a gente vai falar sobre a idolatria no namoro cristão, que foi algo que eu vivi e já compartilhei com vocês várias vezes. Eu creio que esse tema é um tema pertinente porque, por incrível que pareça, muitas pessoas passam por isso e muitas delas não sabem como sair disso, se é possível sair disso ou não. Então, iremos aprofundar bastante esse assunto, falar sobre o que precede a idolatria no namoro, como identificamos isso, como saímos disso, e quero contar também um pouquinho do meu testemunho nessa área. E pra gente começar a falar sobre esse assunto, pega seu cafezinho e vamos papear. Bom, primeiramente, nós precisamos entender, meus amores, o que é a idolatria. O que é ter um ídolo no nosso coração. E pra gente entender isso, a gente precisa ir lá na Bíblia, lá na palavra, onde o Senhor fala exatamente sobre isso. Lá em Êxodo 20, do versículo 3 ao 4, vai falar o seguinte: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E lá em Isaías 42:8 vai falar assim: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E o Senhor é muito claro em relação a isso, né, gente? Não temos o que contestar, o que está escrito aqui. Só que a idolatria, ele não é necessariamente só ligado a imagens em si. Claro que aqui na Bíblia está falando também sobre isso, mas a idolatria, ter um ídolo, vai muito além de imagens. A idolatria é você colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar que só Deus deve estar. O Senhor, ele deve ser primeiro em nosso coração. O primeiro mandamento tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Então, muitas vezes, nós cristãos não idolatramos imagens, mas estamos idolatrando outras coisas na nossa vida, como, por exemplo, um trabalho, uma pessoa, uma posição, um objeto em si. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o Senhor deixou muito claro para a gente não ter outros deuses além dele. Não ter outros ídolos em nosso coração além dele. Então, ele precisa estar como prioridade na nossa vida, como o maior foco, como o maior objetivo, como nossa maior busca. E quando a gente fala em relacionamento amoroso, a gente sempre tende a colocar a outra pessoa em ascensão nos nossos corações. Por quê? Porque a paixão faz a gente agir dessa forma, o amor faz a gente agir dessa forma. A gente quer colocar o outro como primeiro em nossa vida, a gente quer dar prioridade para o outro, ainda mais quando a gente está conhecendo alguém, a paixão está ali, avassaladora, a gente coloca outra pessoa ali no lugar de Deus. Então, nossa atenção, nossa prioridade, a gente quer estar só com aquela pessoa. Isso vai, sim, tomando pouco a pouco, de maneira delicada, sabe? De pouquinho em pouquinho você vai vendo que, pronto, Deus não está mais no centro da sua vida. Você já colocou outra pessoa em seu lugar e foi assim que aconteceu comigo. E para contextualizar aqui para vocês, eu vou dar uma breve resumida da minha história. Eu conheci Jesus no início do ano de 2017. Eu estava no último ano do ensino médio e foi exatamente o ano que o Igor caiu na mesma sala que a minha. E como vocês sabem, eu era super apaixonada por ele desde o primeiro ano do ensino médio. Mas ele nunca dava bola pra mim, gente. Mas enfim, nesse processo todo, eu já tava buscando a Jesus, já tava buscando conhecer a Jesus, não por causa do Igor, claramente, mas por causa de mim mesma. E quando as aulas começaram, eu já estava nesse processo de conhecer a Deus. Eu já tenho o meu testemunho completo aqui no nosso podcast, então vão lá ver, é o primeiro episódio de todos. Então as aulas começaram, eu conheci Jesus e eu e o Igor começamos a nos aproximar.
E quando a gente começou a se aproximar, eu já tinha sido completamente transbordada pelo Senhor. Eu já tinha conhecido verdadeiramente o amor da minha vida, que era Jesus. Então, tudo pra mim era indiferente. Por quê? Porque eu já tinha aquilo de mais precioso que eu precisava na minha vida. Eu já tinha conhecido o maior e grande amor da minha vida. Então, eu não queria saber de nada. Só que nossa história foi acontecendo, a gente foi se aproximando, a gente foi se gostando. E vocês já sabem, né, da nossa história. Mas o tempo foi passando também, a gente começou a namorar, a gente começou a colocar um ao outro como prioridade, principalmente eu. Então, eu era uma pessoa muito sentimental, muito emocional, carente também de atenção, de carinho. Meus pais não me deram tanto carinho físico, então eu fui tendenciosa a colocar isso sobre o Igor, a colocar esse peso sobre ele. Então, no nosso namoro, eu agia muito dessa maneira. Eu sempre queria a atenção dele, eu queria muito carinho da parte dele, não valorizava tanto as conversas. Então, esse sempre foi um ponto assim de muito desgaste na nossa vida. Então, por mais que eu fosse apaixonada por Jesus, eu acabei colocando o Igor em primeiro lugar na minha vida. E eu me questionava muito, eu ficava, não é possível que eu esteja colocando o Igor em primeiro na minha vida. Como assim? Eu amo o Senhor sobre todas as coisas, mas é muito fácil a gente fazer essa autoanálise, né? A gente sempre vai achar que a gente é perfeito e puro e maravilhoso. Mas quando a verdade escancara na nossa cara, gente, é muito dolorido. Então, quando eu me deparei com essa situação de que eu estava idolatrando o Igor, estava colocando ele num lugar que não era para ele estar, foi muito dolorido, porque foi aí que começou um processo gigantesco de cura na minha vida. E foi algo muito especial que o Senhor fez em mim durante esse tempo. Foi muito difícil, foi muito doloroso, mas eu venci. Eu passei por ele e eu sou muito grata ao Senhor por isso. Assim, eu olho pra trás hoje e vejo, meu Deus, das minhas feridas vai sair cura, né? Vai sair poder pra curar outras pessoas, outras vidas. E quando eu me deparei com essa situação, já tava num nível tão profundo de idolatria que, de fato, eu pensei que ia perder o Igor. Porque o Senhor disse que ia levar ele. Então eu entrei num conflito gigantesco. Pra mim foi algo muito difícil, assim, lidar com esse sentimento, né, de achar que eu vou perder ele a todo momento. Poxa, como eu cheguei nessa situação? Como assim eu tô morrendo espiritualmente? Meu namorado tá morrendo espiritualmente? Como assim a gente chegou nesse ponto e a gente se vê ali num mar de problemas muito obscuro e a gente sente que não tem saída, meu Deus, e agora? Mas foi necessário isso acontecer para que houvesse um despertar da minha parte, porque enquanto não há um despertar da parte de Deus para nós, a gente continua empurrando com a barriga, gente. Não tem jeito. A gente vai continuar empurrando com a barriga porque a gente vai pensar, o que demais vai acontecer, não é mesmo? Tá tudo bem, vou continuar aqui. Deus não tá nem aí pra isso, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. E o Senhor não vai te perder e nem perder o seu namorado por conta disso. Então, o que o Senhor tiver que fazer para que a atenção de vocês seja toda dele, ele vai fazer. E coincidentemente, hoje eu tava lendo meu caderninho de oração lá de trás. E faz muito tempo que eu não uso ele. A última vez que eu usei ele foi no dia do meu casamento, que eu usei pra colocar os meus votos. E depois disso eu nunca mais escrevi nele. Eu usei outras coisas, outros cadernos pra escrever. Então ele é algo assim bem especial, porque tem muita coisa especial que o Senhor fez durante essa época. E eu tenho tudo registrado, isso que é o mais especial. E aí eu tava lendo aquilo que o Senhor tinha falado comigo justamente nessa época, quando eu tava no meu processo de cura. Eu tava no meu processo de cura geral, gente, dos meus sentimentos, cura do meu relacionamento. Eu passei por muitas curas nesta vida. E continuo passando. Cura das minhas emoções, porque antigamente eu não sabia muito bem controlar as minhas emoções. Hoje eu continuo sentindo, porque eu sou humana, mas eu consigo domar muito mais, consigo controlar muito mais. Quando eu vejo algo vindo no meu coração, eu já penso, meu Deus, Fernanda, vamos lá. Você não tem tempo pra isso, amiga. Bola pra frente, tira esse sentimento dentro de você. Isso aqui não procede. E aí eu achei aqui no meu caderninho, no dia 7 de outubro de 2018, gente. Olha só quanto tempo faz isso. Parece que foi ontem.
Eu escrevi coisas aqui sobre voltar ao primeiro amor. Então, nessa época, eu já estava, né, nessa busca de colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, que eu já tinha entendido que, opa, tá errado. O Igor não pode estar em primeiro na minha vida. Aqui eu falo também sobre arrependimento, aqui eu falo sobre mergulhar no rio que Jesus tem. E nesse dia também o Igor teve uma visão na igreja. Era como se a gente estivesse dançando no nosso casamento. E aí o Senhor tocasse no ombro dele e falasse assim: agora sou eu que vou dançar com ela. Nossa, gente, isso é muito forte. Isso é muito forte porque, de fato, era isso que o Senhor estava fazendo comigo. Tipo, meu filho, com licença, que eu, o verdadeiro noivo e marido dela, vai dançar com ela? Tipo assim, sai de cena um pouquinho porque eu sou o dono da vida dela? Eu sou o marido dela porque eu a fiz? Com licença, baixa sua bola. Eu parei de dançar com o Igor e passei a dançar com o Senhor. Foi aí que a gente entendeu muitas coisas nas nossas vidas e foi aí que eu fui colocando o Senhor em primeiro lugar, realmente buscando verdadeiramente de todo o meu coração ele. E assim eu fui pedindo para ele gerar mais amor, mais paixão dentro do meu coração, para que eu verdadeiramente, genuinamente pudesse amá-lo em primeiro lugar. E aí depois desse tempo, um pouquinho mais pra frente, lá em 2019, em março, dia 3 de março, o Senhor falou assim: acaso meus olhos não estão sobre você, menina dos meus olhos? Eu não vou deixar você fugir. Eu firo, mas eu curo. Não é tempo de cura, é tempo de posicionamento. E o Senhor também falou que andava pelo meu quarto e ele disse que eu teria experiências com ele. E nessa época que o Senhor falou aqui, eu já estava muito mais madura e muito mais curada, né, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu lembro também que nessa época lá de 2018 eu cheguei a fazer alguns cursos, vamos assim dizer. Não é curso que fala, eu esqueci agora qual é o nome, mas eu fiz um seminário, digamos assim, de cura da alma, foi muito importante. Eu acho que eu era a mais jovem daquela sala, e isso diz muito, né? Isso é muito incrível, porque eu sou muito grata ao Senhor por eu ter despertado assim tão cedo, né? Porque a gente via ali naquela sala mulheres mais velhas, mulheres sedentas, né? Por uma cura da alma tão forte. E eu ali, a mais jovem, isso me fez refletir muito, assim, de, meu Deus, como eu sou grata ao Senhor por ter conhecido o Senhor tão jovem e buscado desde cedo a cura da minha alma, né? A cura dos meus sentimentos, das minhas emoções. Porque, de fato, muitos deixam pra buscar isso depois de muito velhos. Não muito velhos, né? Tipo, 40 anos ali. Ah, não, mas fulano fez isso comigo, eu vou levar isso no meu coração pra sempre. A amargura também nos destrói, a inveja, tudo isso, todos esses sentimentos maus vão nos consumindo. E quanto mais cedo a gente vê isso, a gente entender isso, é muito melhor, porque a gente busca ajuda o mais cedo possível, para quando a gente não chegar lá na nossa vida adulta, a gente tá todo petecado emocionalmente, com muitas feiuras no nosso coração. E eu sei que dói falar isso, gente, mas é a verdade. Então, se você que tá me ouvindo é jovem, busque isso o mais cedo possível. E não vai ser fácil, vai doer, mas vai ser muito gratificante lá na frente você ter outras batalhas para se preocupar, entendeu? Mas não em relação à cura da sua alma, aos seus sentimentos, às suas emoções, entende? Você vai estar um ser humano mais evoluído, digamos assim, com mais paz interior. E mesmo depois de tudo isso, de todo esse processo de cura, esse processo de santificação, ainda assim vão ter muitas batalhas, porque o inimigo, ele nunca vai desistir, nunca vai desistir. Então, até hoje a gente, sim, tem que lutar mesmo pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, né? Eu não tô falando aqui como se eu e o Igor, ou eu somente, né, falando assim, sou a pessoa mais evoluída, sou a pessoa mais curada da face da terra. Não, eu luto diariamente, tá? Com os meus problemas, com as minhas emoções, meus sentimentos. Mas hoje eu sou muito mais madura pra lidar com eles. Antes eu não era madura, antes eu era uma adolescente que tinha acabado de conhecer o Senhor, que começou a namorar. Foi o meu primeiro contato interpessoal, digamos assim, com pessoas. Então, eu tinha uma vida muito reclusa ali, só o meu pai, a minha mãe, poucas amizades. Mas depois que eu conheci Jesus, a gente não permanece a mesma pessoa, né? A gente precisa mudar, a gente precisa ser um ser humano melhor. Então, foi aí que eu comecei a ter outras relações na minha vida, que no caso eu comecei a estar mais próximo da família do Igor.
da minha sogra, do meu sogro, dos meus cunhados, que são meus irmãos lindos, que eu amo do fundo do meu coração. Então, eles também tiveram que lidar com uma Fernanda que não foi fácil. Gente, eu tô muito chorona, gente, eu tô de TPM. Então, eu não posso ser tão dura comigo, né? Poxa, eu era uma adolescente, tinha acabado de conhecer Jesus, tava namorando pela primeira vez na minha vida. Foi um tempo e foi muito bom pra mim, de muito crescimento pra mim, e pude me tornar a pessoa que eu sou hoje. Ainda cheia de pecados, cheia de problemas, mas graças a Deus, podendo muito mais coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor. Então, através da graça dele, a gente vai melhorando dia após dia, até que ele volte, né? Então, nessa época aqui de 2019, eu já tinha passado bastante pelo processo de cura. E nesse tempo aqui, de fato, era um tempo de posicionamento na minha vida. Por quê? Porque eu estava me curando e eu precisava me posicionar através disso. E o Igor, nessa época, estava presenciando esse meu processo. E o Igor também estava muito machucado nessa época de tudo que a gente tinha vivido, né? Coitado, o bichinho vivia um relacionamento tóxico. Ai, gente, eu era muito tóxica mesmo. Então o bichinho ainda estava ali se recuperando e ele também tinha as mazelas dele, ainda tinha os problemas dele, os conflitos internos dele. Então a gente estava passando por um processo de cura juntos. E o meu posicionamento como namorada e noiva na época era muito necessário, porque aí ele ia ver a minha mudança. Porque pensa, um relacionamento que estava prestes a acabar, diante de todas as circunstâncias, ele tinha que ver algo diferente em mim, ele tinha que ver que eu não tava ali pra brincadeira, eu não tava ali, ai, vou fingir que eu mudei e tá tudo bem. Não, eu precisava realmente dar um bom testemunho a ele. Então, a minha mudança gerou coisas positivas nele. A minha mudança também gerou a mudança dele. Então, nós, como casal, fomos nos curando pouco a pouco através do meu posicionamento, porque eu me posicionei, eu fui atrás de ser curada, de me tornar uma pessoa melhor, de largar as velhas práticas para trás. E com o posicionamento vem novas experiências com Deus, vem novos tempos na nossa vida. E foi nessa mesma época, um mês depois, também o Senhor falou sobre o amor racional que ele estava gerando em mim e que os meus sentimentos estavam guardados nele. Os meus sentimentos estavam guardados nele. Que especial, né, gente? Tudo que o Senhor fez. E através desse amor intencional e real que eu obtive, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu passei a não agir de fato, né, no emocional, no sentimentalismo com o Senhor, mas de fato na convicção de quem Ele é na minha vida, de tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Como é especial caminhar nessa terra com Ele, como é especial ser a noiva de Cristo, como é especial o meu marido ser aquele que me fez, o meu Senhor, o meu Deus. E se você não se sente completa dessa maneira, peça ao Senhor, porque é Ele mesmo que gera o nosso amor por Ele. Porque a gente não tem nada de bom, a gente não consegue gerar nada de bom, porque a nossa natureza é totalmente pecaminosa e caída. Então, se não for o Senhor para gerar o amor dentro de nós, por Ele mesmo, a gente não consegue. Às vezes a gente se coloca nesse lugar, né? Tipo, meu Deus, mas eu não consigo ter esse amor pelo Senhor. Peça para Ele que Ele vai gerar em você. E para quem ficou na dúvida, sim, gente, o Senhor poupou a vida do Igor. Eu não lembro exatamente a ordem dos fatos, quando foi, se foi muito tempo depois. Eu acho que foi algo assim, junto com o processo. Assim que eu me deparei com a situação, eu já entendi tudo e assim o Senhor poupou a vida dele, graças ao meu bom Deus. Mas eu não falo isso para gerar medo em vocês. Não, não é essa a intenção. É só para vocês entenderem mesmo que tomem cuidado para vocês não colocarem algo além do Senhor nos nossos corações, acima do Senhor nos nossos corações. É só um alerta para vocês. Não significa que porque aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Essa foi a maneira que o Senhor usou para fazer eu, despertar naquilo que eu estava totalmente cega e totalmente distraída. É isso, é só pra mesmo contar um testemunho pra vocês, não é pra gerar medo em vocês, de tipo, ai meu Deus, será que o Senhor vai levar o meu namorado? Não, calma lá, fiquem tranquilas, tá bom? Só coloquem o Senhor em primeiro lugar na vida de vocês. Mas claramente a gente precisa entender quais são os sinais da idolatria no namoro. Eu vou citar aqui alguns exemplos pra vocês e aí vocês analisem. Não significa que se você tem um desses sinais, significa que você é idolatra do seu namorado, mas é um conjunto mesmo de fatores.
O primeiro sinal pode ser a pessoa sempre dominar os seus pensamentos, ou seja, todo tempo você tá pensando mais nela do que no Senhor. Então, pouco a pouco, você vai deixando o Senhor de lado, as prioridades espirituais, pra focar naquela pessoa, pra dar atenção pra aquela pessoa, pra estar junto dela. Então, pra você importa mais estar com ela do que estar com o Senhor. E eu não tô falando que você deve ter um desequilíbrio nessa área. Não é só dar atenção pro Senhor e deixar o seu namorado totalmente de lado, não é isso. Mas tem um equilíbrio, né? Porque não tem como você cultivar um relacionamento com ele, até porque se vocês estão namorando, vocês pensam em se casar. E também não é pra você deixar o Senhor totalmente de lado, porque o Senhor é a base do seu relacionamento. Sem o Senhor, esse relacionamento cai, esse relacionamento sucumbe, não tem jeito. O Senhor é a rocha firme, é o alicerce. O segundo sinal é se seu humor tá muito oscilante, se seu humor oscila demais, se seu humor tá diretamente ligado ao seu relacionamento, digamos assim. Então, se tá tudo bem no seu relacionamento, você tá bem com Deus. Mas se seu relacionamento não tá bem, você já não quer muito saber de Deus, você já não se sente forte o suficiente pra fazer isso, e pouco a pouco, né, a sua fé vai se esfriando, você vai se sentindo mais distante, Deus já não é mais prioridade. Um outro sinal é você negligenciar os seus princípios para poder agradar o outro. Então, você tem uma submissão exacerbada que te faz chegar num ponto de negociar seus princípios e valores. E nesse ponto você precisa entender que você é apenas namorada e ele é apenas namorado. Não precisa ter essa submissão exacerbada que não é saudável. Então você começa a ceder em coisas que antes você tinha convicção, certeza absoluta. E aí você vai titubeando, vai cedendo, vai negligenciando. Um outro sinal é se você tem medo excessivo de perder essa pessoa. Então você vive inseguro, você vive pensando em tragédias, com aquele medo contínuo de, meu Deus, a qualquer momento eu posso perder essa pessoa, e se essa pessoa morrer, o que eu faço? Como vai ser minha vida sem ela? Minha vida não faz sentido sem ela. Então, isso é um sinal, sim, que você pode estar idolatrando essa pessoa, esse medo exacerbado de perder. E eu não tô falando que você não precisa ter medo de perder alguém, né? Você não pode ter medo de perder alguém. Claro, gente, a gente é ser humano. Quem gosta da morte? Ninguém gosta da morte. A morte não é algo agradável de se falar, não é fácil. Mas você ter esse medo exacerbado a ponto de tirar sua paz, a ponto de trazer ansiedade pra você, isso aí já não é correto. Outro sinal muito claro de idolatria é a dependência emocional. Geralmente a gente tende a disfarçar a dependência emocional como se fosse amor. Nossa, estou aqui arrasando, eu amo meu namorado, amo minha namorada, porque olha só como eu ajo com ela. E não é bem assim, gente. A dependência emocional, ela foi um fator quase que decisivo pra gente quase terminar o nosso relacionamento, porque já estava insuportável, já estava assim. O Igor já não aguentava mais, era um relacionamento tóxico, né? Porque acaba que a idolatria também faz você gerar um relacionamento tóxico, porque, meu Deus, você tem medo de perder, você vive pra essa pessoa, você se anula totalmente, ou seja, sua vida é totalmente voltada pra essa pessoa, você negligencia seus princípios, você oscila de humor, então, assim, a pessoa vive com você ali uma coisa não muito agradável, e coitado do Igor, né, que tinha que lidar com isso. Porque a dependência emocional te deixa com um apego muito excessivo por essa pessoa, te deixa com ciúmes bobos que você nem deveria ter. Você tem abstinência quando seu parceiro tá longe. Isso daqui pra mim era horrível. Inclusive, em datas comemorativas, era um pesadelo pra mim pensar que eu ia ficar longe do Igor. Eu não conseguia aproveitar aquela data comemorativa porque eu tava longe dele, gente. Vê se pode um negócio desse. Então, sempre que tinha uma data comemorativa que ele ia ter que se separar de mim, a gente não podia juntar as nossas famílias para estarmos juntos, pra mim era um sofrimento assim de antecedência, durante, pós, era horrível, era um parto. Eu não conseguia viver sem ele. Pra mim era assim, inegociável. E o Igor sempre foi uma pessoa muito segura de si. Ele é uma pessoa muito carinhosa também, muito preocupada. Hoje o Igor é outra pessoa, tá, gente? Pra vocês verem como a gente olhar pro nosso próprio umbigo faz a diferença. Por quê? Porque antes o Igor era uma pessoa super desapegada e isso era um dos maiores motivos das nossas brigas. E não significava que ele não demonstrava carinho e amor por mim, não era isso. Mas ele se mostrava uma pessoa tipo, ok, se eu vou ficar sem você, tá bom, não tem problema.
E pra mim, não. Pra mim era tipo, como assim? Ficar sem você? Não existe essa possibilidade. Não consigo viver sem você. E já ele vivia tranquilamente sem mim, porque ele tinha uma vida fora de mim, fora do relacionamento dele. E isso pra mim foi muito difícil aceitar. Ele era super desapegado e eu era mega apegada. Então a gente tava constantemente brigando por isso. Eu estava sempre falando, amor, mas opa, me dá um pouquinho mais de atenção aqui, você não tá me dando atenção. Ou, ai, você me deixou aqui sozinha, por que você me deixou sozinha? Gente, tinha momentos que sim, eu estava na razão. Porque às vezes o Igor, ele era tão desapegado que era demais. Ele não tinha um equilíbrio de atenção e desapego. Então, às vezes, tinha momentos que ele agia assim, como se eu não existisse, entendeu? Tipo, ah, não, tá tudo bem, deixa a Fernanda ali sozinha mesmo, não tem problema. E às vezes tinha. Nem eu tinha o equilíbrio e nem ele tinha o equilíbrio. Pra isso mudar, eu tive que me posicionar. E ele, através do meu posicionamento, foi vendo que, opa, calma lá, a Fernanda tem razão, deixa eu dar um pouco de atenção pra ela, deixa eu priorizar ela aqui um pouco também, porque não dá pra eu ser super desapegado também. Então, a nossa mudança gera no outro também um despertar muito de Deus pra isso. E hoje a gente vê que, meu Deus, eu tinha razão em certos pontos, né, dele também não ser tão desapegado, mas eu também era super extremista de ser apegada demais. E hoje a gente dosa isso muito bem, graças a Deus. Eu continuo sendo apegadinha no meu amor, gente. Eu amo meu amor do fundo do meu coração, obviamente, né? Ainda mais que quando a gente casa, a gente fica mais perto da pessoa, né? A gente tende a estar mais apegadinha mesmo. Mas, graças a Deus, muito mais maduros pra entender que, tipo, tá tudo bem se eu ficar sem ele, assim como tá tudo bem ele me dar um pouquinho mais de atenção quando eu precise. Hoje a gente tenta balancear muito bem isso, hoje eu já não me sinto mais possessiva com ele. Outro sinal, tá? De idolatria, a possessividade. Eu queria sempre ele pra mim, pra mim, pra mim, tudo pra mim. E hoje não. Hoje, amor, vai fazer o que você tem que fazer, vai viver o que você tem que viver, e ele também vice-versa. E às vezes até ele age de maneira mais apegada hoje. Olha só como as coisas são, né, gente? Como a mudança interior transpassa o exterior, né? Então, eu acho isso muito legal, a gente ter esse equilíbrio entre a gente, assim, de apego, desapego, porque é muito importante o casal ele ter a sua individualidade. Quem é a Fernanda fora desse relacionamento, desse casamento? Quem é o Igor fora desse relacionamento, desse casamento? E assim é no namoro. E ainda mais no namoro que é um namoro, que pode acabar a qualquer momento. É algo que não tá alicerçado ainda, não tem uma aliança ainda feita diante de Deus e diante dos homens. Então a chance do namoro acabar é muito maior do que de um casamento acabar, né, gente? Exatamente no namoro não é o momento de você agir como se tivesse casados, porque depois que vocês estiverem casados, vocês vão ter sim outra prioridade. Aí sim, o seu esposo passa a ser a sua prioridade, assim como a sua esposa passa a ser prioridade. Deus, família. E a partir daí vocês passam a ter uma logística mais voltada um pro outro mesmo. Então, poxa, nessa data, onde vamos passar? É esposo com esposa. Vocês vão ter que decidir um lugar para vocês passarem essa data comemorativa. Agora, certas datas comemorativas que não necessariamente dá para vocês passarem juntos, também tá tudo bem vocês passarem separados. Mas eu digo assim, que quando a gente casa, de fato, a prioridade é um ao outro. Porque a gente deixa pai e mãe e se une ao nosso esposo, ao nosso homem, à nossa mulher, né? Se você estiver assistindo aí e for um homem. Mas até isso acontecer, calma lá. Cada coisa em seu devido lugar, tá bom, gente? E deixando claro, não é porque você é casada que você vai deixar que esses sentimentos, que essas atitudes entrem no seu casamento. Porque também não é saudável, tá? Um casamento pode sucumbir da mesma forma, então tomem cuidado. Não estou falando isso no sentido de, ah, tá, no casamento tá liberado agir dessa forma. Não, mas isso não te dá o direito de ser tóxica ou tóxico. E a idolatria, gente, pode ser causada por diversos fatores, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma origem. Por exemplo, a minha origem foi porque eu não tive muita atenção quando eu era criança. Eu sempre fui uma criança muito carinhosa, quem me conhece bem sabe. Só que os meus pais, eles não eram muito assim de carinho, porque a linguagem do amor deles é outra. A linguagem de amor deles é atos de serviço, e não carinho, e não palavras de afirmação. Já a minha é. O meu é carinho, palavras de afirmação. Pra mim, pra eu saber que você me ama, você tem que falar que me ama, senão eu não vou saber que você me ama. Então, pra mim foi até um pouco difícil de entender essa linguagem de amor dos meus pais. E o Igor me ajudou muito nesse processo de entender. Amor, os seus pais amam você mais que tudo nessa vida. Não é porque eles não são carinhosos, não é porque eles não ficam demonstrando o tempo inteiro que eles não te amem. Quando eu entendi isso, fez todo sentido na minha cabeça, porque, gente, hoje eu vejo o tanto que meus pais me amam. Meu Deus, eles me amam demais! Até demais!
E eu dou carinho a eles mesmo, eu beijo eles mesmo, amasso, nossa, tudo que eu puder dar de carinho pra eles, eu dou. Então a causa dessa minha idolatria exacerbada pelo Igor era isso. Eu tinha uma necessidade de atenção, eu tinha essa necessidade de ser afirmada, de alguém falar: Fernanda, você é assim assado, Fernanda, você é amada, Fernanda, você é tal coisa. Então eu tinha muito essa carência afetiva e achava que o Igor podia suprir tudo isso. Outra causa de idolatria também é a falta de identidade em Cristo. Então, se você não sabe quem você é em Deus, qual o seu propósito de vida, também te deixa mais suscetível a idolatrar outras coisas, pessoas, enfim. Então, é muito importante a gente ter a nossa identidade formada nele, mas existem muitas consequências, meus amores, da idolatria, e um deles é o desgaste, né, emocional, espiritual, como eu disse aqui pra vocês, quase levou o meu relacionamento à ruína. Isso faz com que você tenha também um relacionamento muito tóxico, e aí você tenta disfarçar, falando que, não, tá tudo bem, é assim mesmo, é amor, é o propósito de Deus, mas na verdade você tá tendo um relacionamento super tóxico. A idolatria também gera muita frieza espiritual, porque você passa a perder sentido, né, naquilo que realmente importa. Você já não tem mais forças para buscar a Deus, o seu relacionamento já te desgastou demais. É como se a gente estivesse morrendo aos poucos espiritualmente, e é nesse ponto que o Senhor não vai nos perder. O Senhor não vai nos perder, gente, por conta de alguém. Não vai. Você também passa a não se ver mais como Cristo te vê, então você vai perdendo ali sua identidade em Cristo Jesus, você já não sabe mais que é filha amada, que é escolhida, que é abençoada, você se torna muito inseguro e com isso vem muita ansiedade, muitos ciúmes, obsessão pela pessoa com quem você tá. Então assim, gente, são muitas consequências horríveis que a idolatria traz. Não recomendo, tá, meninas? Assim, se vocês identificarem qualquer coisinha dessas, já vai buscar ajuda, busque ajuda. Eu sempre falo com vocês, Feda, qual é o primeiro passo pra identificar isso? O que eu faço? Agora eu sei que eu idolatro meu namorado. Gente, busquem ajuda. Tenham pessoas ao lado de vocês que auxiliem nessa caminhada, assim como eu tô falando em todos os episódios. Eu falo sério isso. É muito importante que a gente não ande sozinho mesmo nessa terra. A gente precisa uns dos outros pra crescer. Eu precisei buscar ajuda. Se eu não tivesse buscado ajuda, eu não teria conseguido. Eu não estaria aqui hoje falando com vocês. É muito importante que a gente tenha pessoas experientes e maduras na fé para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas o Senhor nos chama para romper com isso, o Senhor nos restaura, o Senhor nos auxilia, o Senhor tem interesse, gente, de fazer com que a gente vença tudo isso. Porque pensa no testemunho maravilhoso que você gera, e para isso você precisa seguir alguns passinhos, nada mirabolantes, coisas básicas. Às vezes a gente acha que são coisas super assim, uau, vou ter que fazer isso, aquilo, mas são coisas básicas que às vezes a gente está tão focado no problema que a gente esquece de ver que a resolução daquilo é simples. A gente que dá uma complicada, sabe? A partir do momento que você identificar que você tá idolatrando o seu namorado ou a sua namorada, é de fato reconhecer e se arrepender. E falar, Senhor, me perdoa, porque eu coloquei ele no lugar do Senhor. Ele foi minha prioridade, ele foi minha fonte de segurança, de identidade, ele me supriu emocionalmente. Me perdoe, Senhor, porque ele não pode estar nesse lugar na minha vida. O Senhor tem que estar nesse lugar na minha vida. O Senhor é a fonte da minha segurança, da minha identidade, das minhas emoções. Tudo meu está submetido ao Senhor. Então, ter esse reconhecimento é muito importante. Pedir perdão para o Senhor também desse pecado é muito importante, né? O Senhor já sabe do seu pecado, mas quando você fala para Ele, você está colocando na luz aquilo que estava na escuridão. Então, o Senhor consegue ter um acesso maior ao seu coração, vamos supor assim. Então, falar com Ele aquilo que você está sentindo, ser sincera, ser aberta, vulnerável, faz toda a diferença para o Senhor. E a partir disso, meus amores, vocês vão colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Então, vocês vão reordenar as prioridades espirituais, tá? Seu namoro é maravilhoso, seu namoro é de Deus, é bênção, mas não é o seu Deus. Não é a sua principal prioridade. Quando vocês se casarem, vai ser uma prioridade, mas agora não é. Calma lá. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para rolar, então não coloque o seu relacionamento como um ídolo no seu coração. Ele é uma pontinha ali do seu propósito, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, mas não é o todo ainda. Calma lá. Para fazer isso, você precisa desenvolver uma intimidade com o Senhor. Então, vocês precisam praticar as disciplinas espirituais. Não tem jeito, gente.
Oração, jejum, leitura da palavra, busquem o Senhor de todo o coração de vocês. Priorize o seu tempo com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus em secreto. Busque ter essa intimidade com Ele, busque a presença dEle acima de todas as coisas. Porque não tem como você vencer a idolatria se você não buscar o Senhor e falar: Senhor, eu não tô sentindo isso por você. Coloca no meu coração, gera no meu coração, porque é muito difícil para mim te buscar. Se o Senhor não gerar em mim, eu não sou capaz de produzir esse sentimento, esse desejo. Então gera, por favor. E a partir disso, vocês vão buscar a cura emocional de vocês, a identidade em Cristo. A partir do momento que você lê a Bíblia, buscar essas disciplinas, as coisas vão se encaixando, as coisas vão fazendo sentido, gente. Eu garanto pra vocês. E buscar essa cura emocional é muito sobre, opa, identifiquei esse comportamento em mim. O que eu vou mudar? Por exemplo, se você sente que é muito possessiva, você precisa identificar isso, em quais pontos você tá agindo dessa maneira no seu relacionamento e mudar. O meu namorado não é só meu. O meu namorado tem amigos, o meu namorado tem uma família, o meu namorado tem irmãos, o meu namorado tem seus hobbies, ele tem coisas que gosta de fazer e não necessariamente eu preciso estar junto. Ir pra casa dos amigos jogar videogame, andar de bicicleta, andar de kart, coisas que homens gostam de fazer. Deixa os homens fazer as coisinhas que eles gostam, entendeu? Assim como eles têm que deixar nós fazer as coisinhas que nós gostamos. Fazer uma unha, ir pro salão, ir pra academia, esse tipo de coisa, entendeu? Cada um tem que ter ali sua individualidade. Cada um tem que buscar aquilo que gosta de fato de fazer. Isso faz muita diferença. Eu sempre falo com vocês, gente, pra vocês saírem dessa dependência emocional, saírem dessa idolatria, vocês precisam olhar pra vocês mesmos e ver quem eu sou fora desse relacionamento. Quem é a Fernanda fora desse namoro? Gente, quando eu olhava pra mim fora desse relacionamento, eu não era nada. Olha que perigo. Como assim? A Fernanda já não tinha mais amigas porque eu passei a priorizar o Igor, minhas amigas já não eram prioridade pra mim, então eu estava sem amigas. Eu já não tinha prazer com as pessoas que me cercavam ali, minha família. Eu já não tinha meus hobbies, aquilo que eu gostava de fazer. Parei de fazer aquilo que eu gostava por conta do relacionamento. Algumas coisas eu parei de fazer mesmo porque eu tinha me convertido, então certas coisas eu tinha que parar mesmo, né, gente? Com as práticas. Mas assim, no geral, eu não era nada fora do meu relacionamento. E foi muito difícil pra mim me dar conta disso. Olhe pra dentro de si. Quem você é hoje? Quem você é fora desse relacionamento? O que você gosta de fazer? Quais são seus hobbies? Quais são seus sonhos? Que profissão você quer seguir? E busque isso. Faça isso. Ah, se seu hobby é cantar, cante mais vezes. Toque violão. Se seu hobby é pintar, pinte. Se seu hobby é atuar, vá fazer seu teatro em paz. Ai, Ferda, eu gosto de me cuidar, então vai pro salão, passa tempo no salão, conversando com suas amigas. Ai, Ferda, meu sonho mesmo é ter uma carreira bem consistente e me tornar influência naquilo que eu faço. Então busque isso. Faça faculdade, faça mestrado, pós-graduação, estude para que você chegue lá. Você não é o seu relacionamento. Você é mais que isso. Você é filha, amada, e você tem um propósito a cumprir fora desse relacionamento, que vocês ainda não se casaram, então calma lá. Você tem um propósito a cumprir, sendo solteira. Solteira que eu digo, no caso, no papel, tá, gente? Porque namoro não é status civil. Se você tem oscilações de humor, cuidado. Opa, peraí que eu tô tendo uma oscilação de humor agora e não tá legal, porque isso aqui vai dar uma briga. Deixa eu me centralizar aqui. Fernando, olha só, você tá sentindo raiva agora. Você tava boazinha agorinha, você tava feliz, sorrindo. Agora você tá estressada, você tá brava? Você se irritou com uma coisa tão pequena dessa? Pelo amor de Deus, né? Aí eu ressignificava esse sentimento dentro de mim e falava, não, tá tudo bem, calma lá. Fernanda, não é assim que funcionam as coisas. Olha por que você tá brava desse jeito. Uma coisa boba dessa. Vamos crescer, minha filha. Cresce, amadurece. E assim, pouco a pouco, você vai amadurecendo, vai crescendo. Eu não consigo dar todos os exemplos possíveis aqui pra vocês. É nesse ponto, identificar esse sentimento, essa postura que você tá tendo e mudar. Então é isso, meus amores. Orem ao Senhor. Pai, tira do trono do meu coração o que não é teu, o que não é pra ocupar o teu lugar, Pai. Só o Senhor é primeiro em meu coração. Não há outro além de ti. Eu creio fielmente que o Senhor vai realizar esse desejo do seu coração. Eu creio que o Senhor vai fielmente colocar cada coisinha em seu devido lugar. Basta você pedir a Ele, basta você se posicionar, basta você entender, identificar, orar. E através do seu posicionamento vai gerar muita diferença no seu relacionamento. A outra pessoa vai sentir prazer de estar com você. A outra pessoa não vai se sentir mais sufocado da sua toxicidade. Não sei nem se eu falei certo essa palavra. Toxicidade. Toxicidade.
pessoa vai ter prazer de estar do seu lado. Foi isso que aconteceu comigo. O Igor não tinha mais prazer de estar comigo. Lembro dele ter falado assim, Fernanda, eu nem sei se eu te amo mais. Olha só, gente, que peso isso. Meu Deus. E eu ficava, como assim, velho? A gente se amava até ontem. Tô brincando, gente. Foi tudo uma coisa pra isso acontecer, tá? Pra chegar nesse ponto, rolou muita coisa. Por isso que eu falo pra vocês, quanto mais cedo vocês identificarem, melhor. Porque você imagina eu ali, no auge da minha fraqueza, escutar o Igor falando que talvez não me amasse mais. Olha só, que coisa, meu Deus. Ali pra mim foi tenebroso esse momento. Eu estava ali disposta a lutar pelo meu relacionamento, a restaurar o meu relacionamento. E diante disso, a gente ainda estava vivendo o quê? O pecado sexual, pra completar. Olha que belezura, ô Jesus Cristo. Como a gente tá de pé até hoje, Senhor. Só pela tua graça, meu Pai. Então, sim, gente, tem solução, tem restauração, basta querer. Basta duas pessoas dispostas a fazer dar certo, tá bom? E através dessa mudança, o relacionamento de vocês vai ser muito mais leve, muito mais saudável. Vai, de fato, honrar o Senhor. E vocês vão se tornar aquilo que Deus chamou vocês para serem. E quando vocês se casarem, meus amigos, vai ser algo poderoso. Vocês vão ser instrumentos de cura na vida das outras pessoas. Isso é muito surreal. Realmente, de fato, gerar um testemunho dói, mas vale muito a pena. E para finalizar esse episódio, eu te pergunto: o que ou quem tem ocupado o trono do seu coração? Reflita. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham amado esse podcast. Eu amei fazer ele. Eu amo falar sobre esse assunto, porque pra mim foi tão difícil, mas tão especial ao mesmo tempo viver tudo isso. E eu sou muito grata por estar falando com vocês isso aqui hoje e estar ajudando vocês, de certa forma, a passarem por isso também, através da minha luta, através da minha dor do passado. Mande esse episódio para quem precisa ouvir isso. Com certeza você tem aí alguém na sua mente, né? Então, mande para essa pessoa. E eu espero você no nosso próximo episódio. Tchau!